pessoas estão perdendo a convicção e a fé em todas as doutrinas bíblicas. Sendo a igreja de Deus vivo, a última lição é o mundo de Deus no mundo dos homens. Então, todas as 3 lições, muito necessárias, muito atual, nós vamos estar estudando. Hoje nós começamos sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. O texto áureo está no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, que diz: na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mulher das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 5. Verdade prática, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia. Então, que espírito é esse? Nós vamos falar hoje durante a lição. Presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso ou comprometimento inegável com a autoridade da palavra de Deus. E por que o autor fala sobre que uma das formas de rejeitar esse espírito da Babilônia é através de um compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus? Porque, irmãos, nós acreditamos que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada ela é inerrante, ela é a autoridade sobre a nossa vida e sobre toda a forma de fé que nós temos. Se alguém conseguir desacreditar ou descredibilizar a palavra de Deus, tudo que nós cremos deixa de existir. Tudo que nós cremos que somos comportamento, toda atitude, toda atividade da igreja está pautada na palavra de Deus. E é isso que nós estamos vendo no cenário atual. Nós estamos vendo pastores falando sobre atualizar a Bíblia Sagrada, doutrinas que a palavra de Deus ela condena veementemente. As pessoas estão tentando de alguma forma tirá-las do conceito, do contexto bíblico. Então, quando há uma desacreditação da palavra de Deus, tudo ruim, porque a palavra de Deus ainda é o alicerce da nossa fé. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu achei interessante que o autor fala sobre a leitura diária. Segunda-feira, a idolatria como símbolo da prostituição espiritual. Na terça, o anticristo, por meio de Satanás, fará oposição a Cristo Jesus. Na quarta-feira, o relativismo cultural contra a doutrina e a autoridade bíblica. Na quinta-feira, a busca pela desconstrução da ética e da moral cristã. Na sexta-feira, a palavra de Deus é a verdade absoluta e imutável. E por fim, aguardando a volta de Cristo em constante oração e vigilância. Esses versículos que o autor ele nos orienta a ler na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, eles estão inseridos no contexto geral da lição que nós vamos ministrar hoje. Tá bom? Então vamos começar aqui em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou ler o versículo 1, vou pedir para os irmãos me auxiliar na leitura, tá bom? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, e embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me no espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada de sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o espírito da Babilônia. Então, o que é o espírito da Babilônia? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o autor ele pega o texto de Apocalipse 17 e a Babilônia,
descrita no Apocalipse capítulo 17, nós precisamos entendê-la escatologicamente. No livro da escatologia tem várias vertentes e cada vertente entende e vê Babilônia como algo diferente. Por exemplo, há autores estudiosos que acreditam que Babilônia de Apocalipse capítulo 17, será uma cidade que será reedificada ou construída durante o período da Grande Tribulação ou próximo à Grande Tribulação. Uma outra vertente acredita que a Babilônia de Apocalipse capítulo 17 não é uma cidade física, mas simboliza uma religião. Por estar sentada entre 7 montes, muitos acreditavam essa Babilônia a cidade romana, dizia Roma é a Babilônia. Naturalmente, a Igreja Católica que teve durante muitos anos, que tem a sua sede naquela região da Itália, eles diziam que a Babilônia era toda doutrina católica. Mas hoje nós vamos falar nós não vamos debater propriamente sobre Apocalipse 17, o que é a Babilônia escatologicamente. Nós vamos falar sobre o espírito da Babilônia. E o que é esse espírito da Babilônia? Nós vamos comentar hoje um pouquinho sobre a prostituição, a idolatria, sobre toda a série de coisas que está inserida nesse posicionamento. Vamos começar na introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo A. Tanto é que a palavra Apocalipse no grego é revelação. Cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso convém esclarecer que nessa lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação, que eu acabei de comentar. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do que é o espírito de Babilônia, presente no cenário global que vivemos. Babilônia e seus significados: a grande prostituta. A personagem é apresentada como uma grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. No texto bíblico, destacam-se três termos gregos: porne, prostituta; pornel, prostituir-se; e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essa expressão aponta para idolatria, isto é, a prostituição espiritual. E aqui as referências que o autor passa. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Então, o que o autor está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que a palavra prostituição, ela, melhor explicada no contexto espiritual, ela é idolatria. No Velho Testamento, o próprio Deus se identifica como marido, e Israel é a esposa. Há um exemplo do profeta Oséias, onde o Senhor Deus manda que ele case com uma prostituta. E depois o Senhor usa o relacionamento de Oséias para tipificar o seu relacionamento com Israel, dizendo que Deus, sendo fiel, e Israel era totalmente depravado, se prostituía. E como que Israel se prostituía? Adorando outros deuses, se prostrando diante de Balaíns, se dobrando diante de outras divindades. Isso era uma forma de idolatria. No Novo Testamento não é diferente. O autor diz o seguinte, olha, em Apocalipse as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões, nações, reinos, povos. E simboliza multidões seduzidas pela idolatria, pelo paganismo e sua oposição à fé cristã. Irmãos, eu tenho pregado uma mensagem aqui falando sobre o inferno. Eu tenho trago uma sequência de mensagens falando sobre o inferno e pessoas que serão lançadas no inferno. Quais são as características, qualidades. E a Bíblia Sagrada há vários textos que ela cataloga as pessoas que serão lançadas no inferno, ou o pecado das pessoas que serão lançadas no inferno. E uma dessas é a idolatria. E o que é a idolatria? É a adoração a deuses falsos. De uma forma geral, é todo aquele que se dobra o joelho, ou que se prostra diante de uma imagem. Porém,
a idolatria propriamente falando, ela vai muito além do que simplesmente estar fazendo uma prece, uma oração a uma imagem. Idolatria é colocar qualquer coisa acima da pessoa do nosso Deus. E o autor diz o seguinte, uma das vertentes desse espírito de Babilônia é a idolatria, é o paganismo, é tudo que vem, de certa forma, assolar a igreja. Eu confesso aos irmãos, e aqui eu já começo a fazer uma aplicação da revista de escola dominical, que quando eu me converti, eu li muitos livros, né, e aí a gente vai lendo, eu comecei a ler algumas coisas sobre quando que começou a entrar o paganismo dentro da igreja romana. A partir do ano 300, que Constantino assume o Império Romano, dá liberdade e coloca a igreja católica como a igreja oficial do Império Romano. O Império Romano conquista povos bárbaros, e para, de certa forma, esses povos bárbaros entrar no Império Romano, eles tinham que ser convertidos à força. E de outra forma, começaram a introduzir no meio da doutrina cristã elementos. E aí, assim sucessivamente, a idolatria vai entrando. E antes, a fé que era pura, genuína, daqui a pouco está acendendo velas, está adorando imagens de santos, apóstolos que foram martirizados, colocados em pedestal, e assim sucessivamente. A igreja evangélica, ou a igreja que deveria ser evangélica, a igreja protestante, ela vem para protestar contra a idolatria. Mas os últimos anos da igreja cristã, da igreja evangélica, ou da pseudo-igreja evangélica, não tem sido isso. Eu tenho, particularmente, observado uma forte idolatria entrando dentro da igreja. Desde os pontos de contato usados pelas igrejas neopentecostais, o que é ponto de contato? É a unção de roupa, é carteira de trabalho sendo ungida, flores sendo levadas para casa. Isso tudo é chamado de ponto de contato pela igreja neopentecostal. E o que é o ponto de contato? É a forma da pessoa, como nosso Deus é um ser invisível, as igrejas acreditam que colocando alguma coisa material vai despertar a fé das pessoas. Então fazem campanhas e colocam muralhas, fazem muralhas de isopor, de papelão na frente da igreja, e está os crentes andando. Tem uns pastores que hoje, você chega na igreja, eles estão com um cajado na mão, e as pessoas têm que passar por cima do cajado. Tem aquilo que eu falo que eles estão judaizando o cristianismo, aonde coloca o quepá, coloca a bandeira de Israel no peito. Irmãos, isso tudo é idolatria, isso tudo é profanação do santo, isso tudo é contaminação. E nós falamos, mas é evangélico, o nome é evangélico, mas a essência perdeu-se há muito tempo. E é isso que o autor está dizendo, é o espírito de Babilônia que está entrando. Nós devemos vigiar, cuidado. Claro que no texto final de Apocalipse fala que aquele que é santo santifique-se mais ainda, e aquele que é profano se profane mais ainda. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Vamos continuando. A lição hoje é muito forte, irmãos. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito de Babilônia. Ou seja, assim a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade. Jerusalém, ela representa a noiva. Apocalipse capítulo 21. Jerusalém representa a noiva, que vem ataviada para receber o seu noivo. Babilônia representa a prostituta. E por que prostituta? Porque ela comercializa com os reis das nações. Ou seja, é a religião que troca favores. É a religião que aceita favores. É a religião que não assume um posicionamento. Pelo contrário, aceita tudo. Tem um panteão onde coloca-se as divindades que quer adorar. Simplesmente para negócio. Vamos continuando. A mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado de luxo. Ela também se adorna com ouros, pedras preciosas e pérolas.
Aqui eu preciso falar algo, deixa eu só ler esse próximo texto, o que simboliza o materialismo e o poder econômico. Deixa eu falar com os irmãos. Eu estava pregando em série, acho que no ano passado, e eu li o texto de Apocalipse capítulo 3, o versículo 1, que fala o seguinte, porque, quando Jesus direciona uma carta à igreja de Sardes e fala assim, porque você tem nome de vivo, mas na verdade você está morto. É uma igreja de aparência. E aí eu fiz uma conexão com o Apocalipse capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, onde Jesus também direciona uma carta à igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela representa, escatologicamente falando, a igreja dos últimos dias. E por que a igreja dos últimos dias? É a igreja que se ampara na sua riqueza. Jesus disse, vocês dizem, rico sou e de nada tenho falta. A igreja dos últimos dias é uma igreja rica, materialmente falando. Os templos são mega templos, cadeiras almofadadas, como chama aquele negócio? Ar-condicionado. O nível social e econômico dos membros da igreja está crescendo cada vez mais financeiramente. Não que isso é pecado ou errado, mas em contrapartida o nível financeiro aumenta, o nível econômico aumenta e a espiritualidade está diminuindo cada vez mais. E a sentença de Jesus para a igreja do céu é o seguinte: você diz que você é rico porque tem bens materiais, mas na verdade você é pobre, nu, miserável. A igreja da atualidade é dessa forma. Os irmãos se lembram daqueles dois homens que foram para o templo e encontraram um paralítico na porta formosa? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja moderna que nós estamos vivendo é a igreja que tem ouro e tem prata, mas não tem o levanta e não tem o anda. O que o autor está dizendo aqui, falando sobre um pouco sobre essa faceta do espírito da Babilônia, é essa igreja que comercializa com o mundo, se tornando cada vez mais rica de bens materiais, de posição, e ao mesmo tempo cada vez mais vazia da graça, do poder e da presença de Deus. Olha lá, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícies da sua prostituição, o que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual no meio da sociedade. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração hoje, moralmente falando, nosso irmão Darlan vai falar um pouquinho melhor na próxima lição sobre ética e sobre moral, o que é ética e o que é moral, e nós vamos ver como que a nossa geração está moralmente indo por água abaixo. Hoje tem no Congresso até leis para ser votada casamento de pai com filha. Olha que bestialidade. Pai e filha procurando, irmão com irmã, procurando oficializar a sua relação, entre outras coisas. Então, moralmente falando, cada vez mais lá embaixo. Se nós fôssemos falar politicamente falando, a gente já sabe que politicamente falando, nós já estamos vivendo a moral lá embaixo. Né? Religiosamente falando, também não é diferente. A quantidade de líderes religiosos expostos com escândalo, entre outras coisas. Então, nós estamos vivendo realmente momentos difíceis. Continuando. A fera que a mulher está anotada é a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias, ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre cavaleiro, mulher e a montaria besta simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito de Babilônia. 3 poderes aqui. Poder primeiro religioso, econômico e político. Poder religioso, econômico e político. Esse espírito de Babilônia, ele prende-se muito a isso. Irmãos, a igreja deveria preocupar-se principalmente com as coisas relacionadas ao reino dos céus, ou ao reino de Deus. Claro que como pastor eu preciso abordar todas as áreas humanas, ou pelo menos as áreas mais práticas da vida humana, e nós deveríamos instruir os cristãos, mas a igreja deveria preocupar-se principalmente com as coisas relacionadas aos céus. Nesses últimos 4 anos, eu reconheço que eu fui um, e continuo levantando esse estandarte, de dizer o seguinte, que a igreja
como nós não queremos que o Estado entre dentro da igreja, a igreja também não poderia entrar dentro do Estado. Acredito que, como cidadãos, todos temos as nossas obrigações. Mas nos últimos 4 anos, os crentes negligenciaram, os pastores principalmente, negligenciaram tanto, mas tanto, os seus deveres cristãos, porque envolveram-se em política. A quantidade de missionários, pastores, padres, sacerdotes, que candidataram-se na última eleição é impressionante. E o problema não é ser eleito, o problema é deixar de cumprir os seus compromissos cristãos, ou a sua fé cristã. E o que nós estamos vendo é que a bancada evangélica no Congresso aumenta e não consegue parar de forma alguma esse espírito de Babilônia, porque aprova-se tudo que é contrário à fé cristã. Ou seja, a igreja não precisa, eu vou ser muito franco com os irmãos, a igreja precisa ser igreja. Esse espírito de Babilônia é onde une-se o sistema religioso com o sistema político e o sistema econômico. Mescla, junta-se. Eu não posso pregar contra porque eu sou político, eu não posso pregar contra por causa da minha condição financeira. Não. Fé continua sendo fé. Posicionamento político é uma coisa. Nós precisamos entender essas coisas. Esse espírito de Babilônia está tomando conta da igreja dos cristãos. Os cristãos deixando de pregar a palavra com toda a seriedade, com toda a sinceridade, com toda a verdade, passando pano para homens corruptos. Eu sou de uma época onde os políticos entravam na igreja para pedir voto, tinha que sentar na última fileira de banco, o pastor da bênção apostólica, aí sim, lá fora, ele faz a sua propaganda. Hoje, libera-se o púlpito e os políticos corruptos em cima do púlpito e a igreja ovacionando, gritando: "Ah, Jesus amado!" Ou o povo profano. E aí você acha que o nosso Deus vai se manifestar e se revelar nesse meio? Eu não vou até continuar, irmãos, porque eu fico cuidado nessa parte. Mistério, a grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Os irmãos se lembram que eu comentei no início da lição, falando que existe uma vertente teológica que acredita que uma nova Babilônia será reconstruída. Babilônia, nós precisamos entender que no cenário histórico, bíblico, foi uma das maiores cidades, governadas por Nabucodonosor, uma cidade opulenta, grandiosa, onde ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas que o Senhor Deus usou uma palavra, uma mensagem de juízo, e realmente a cidade deixou de existir, literalmente. Isso já não vou entrar nesse sentido, mas se nós formos falar sobre profecia, já é algo extraordinário. Como uma metrópole, que era a Babilônia, deixou de existir. A mesma coisa que eu falo para os irmãos, imagina a cidade de São Paulo, gigantesca como que ela é. Daqui 100 anos não vai ter mais cidade de São Paulo. Daqui 200 anos essa cidade vai ser um amontoado de terra. Os irmãos vão acreditar em mim? Eu falo para eles: olha, daqui 200 anos, os seus netos, bisnetos ou tataranetos vão passar por aquela que é hoje uma grande cidade, uma metrópole, a capital praticamente econômica do país. Os irmãos vão passar lá e não vão ter nada, que assim diz o Senhor. Aconteceu isso com Babilônia. Vamos continuando. Babilônia é descrita como grande poder, é descrita como grande porque é poderosa e vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é mentora ou criadora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. A Torre de Babel, que foi construída com o propósito e com o objetivo de escarnecer do Deus que havia destruído a terra até então com o dilúvio. Vamos construir uma torre, ela vai ser tão alta que Deus vai mandar de água e nós vamos estar num lugar de segurança. Babel é, consequentemente, ou futuramente, Babilônia. Ela é a mentora, por isso que ela é a mentora, ela tem essa capacidade de dar a ideia, de levar o homem a se afastar de Deus. Ela é a mentora de toda rebelião contra Deus, consequente depravação da sociedade. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Apocalipse capítulo 17, versículo 6. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Essa frase aqui é muito forte, irmãos.
a perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Aqui só aqui eu conseguiria ficar pelo menos uma hora. O que é a desconstrução da fé bíblica? Irmãos, hoje tem se pregado dentro dos nossos cultos a relativização de tudo. Ou seja, nada mais é pecado. Como eu disse para os irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós cremos na Trindade Divina porque a palavra de Deus nos apresenta a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo como Deus. Nós cremos na santidade. Quando nós falamos santidade, nós estamos falando de uma conduta moral, porque a palavra de Deus fala sermos santos. A Bíblia fala para não roubar, para não matar, para não se prostituir. A Bíblia fala para honrar pai, para honrar mãe, para honrar os nossos governantes. A Bíblia fala para honrar os nossos pastores. A Bíblia fala sobre nós termos decência na forma de vestir, na forma de falar, de se comportar. A Bíblia Sagrada, ela nos disciplina, ela nos dogmatiza, ela nos doutrina. Agora, está vindo uma vertente hoje que está colocando por terra toda essa desconstrução bíblica. Cada dia mais você vê pessoas pregando, primeiro, contra a veracidade e a inerrância da palavra. E depois que eles pregam contra a verdade e a inerrância da palavra, ele tenta desconstruir tudo aquilo que nós cremos. Jesus não é Deus, não existe inferno, Deus não condena o adultério, Deus não condena o homossexualismo, Deus não condena o aborto, qualquer roupa que você usar, Deus vê somente o seu coração, etc. Isso tudo tem entrado de forma tão suave dentro da igreja, que hoje nós já estamos vendo igrejas, pseudo-igrejas, que homens e mulheres em cima do altar até usam o nome de Deus, mas homens, o homossexualismo dentro da igreja. Eu estava pregando isso na igreja, eu estava comentando sobre isso. Hoje tem igreja para todo quanto é tipo de nível de pessoas. Eu me lembro quando tinha aquele jornalzinho Jato em Campinas, que prenderam um pastor aqui em Americana, e que a igreja dele era a igreja de maconheiro. Cabelo rastafari, ele cheirava aquela maconha, para depois fazer o culto. Isso abertamente, isso não era abertamente. Nas redes sociais tem as igrejas inclusivas hoje, né, que tem as igrejas onde os seus pastores são abertamente declarados homossexuais, as suas pastoras abertamente declaradas lésbicas. Você vai para a internet e você vê nos Estados Unidos igrejas nudistas. É uma igreja dos Estados Unidos, tem um cabimento numa igreja onde o pastor celebra o culto nu e todos os membros sentados nu. Outros vão tão a sério que é uma igreja dos Estados Unidos onde eles pegam cobra. Como a Jesus disse que pegaram serpente não lhe fala algum, que o pastor faz malabares com serpentes peçonhentas. E muitos pastores já morreram porque essas cobras picaram e eles morreram. A última vez que eu li, mais de 17 pastores já tinham morrido picados por isso. Aí a gente fica completamente estarrecido contra isso. Fala, não, eu não aceito isso. Mas sorrateiramente isso começa a entrar dentro da nossa igreja. Irmãos, eu sou de Minas, do interior de Minas. E a minha cidade, lá no interior de Minas, essa semana passada, levou o Fernandinho lá. Ah, meu irmão. Que vergonha. Que vergonha. Os crentes ovacionando o homem. Ah, não é Deus. Que Deus quer, rapaz? É Deus. A forma, o jeito, o pulo. E os crentes estão tão tapados que acreditam. A igreja fechar tudo. Glória a Deus, está fechado tudo. Vamos tudo para esse evento. Meu Deus. Deixa eu ficar aqui porque eu estou até gravando. Tem gente até ouvindo a gente. Irmãos, vamos se afastar. Vamos lá. Onde que eu parei aqui, né? Vamos lá para o tópico 2. O espírito da Babilônia. Primeiro, no sistema religioso. Como que o espírito da Babilônia age no sistema religioso? O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. O que é a prostituição espiritual? Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é extremamente exigente. E Ele não aceita de forma alguma dividir a nossa adoração e a nossa serviço com absolutamente nada e ninguém. Ou nós entregamos o nosso tudo para Ele, ou Ele não aceita migalhas e miséria, Ele não divide. Então o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas por essa prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. O que é culto ao ego? O que é culto ao ego? A celebração do eu.
É colocar os meus desejos, a minha vontade, acima daquilo que a palavra de Deus exige. Romanos capítulo 1, eu até preguei aqui sobre Deus entregar o homem aos seus próprios desejos, Deus entregar o homem à sua própria concepção mental, Deus entregar o homem à sua própria vontade. E o que acontece quando Deus entrega o homem aos seus próprios deleites, à sua própria concepção mental, à sua própria vontade? O homem se deturpa, se corrompe, se destrói com prostituição, com bebida, com droga, etc, etc. E esse espírito de Babilônia é isso, é levar o homem aos seus próprios, a se entregar aos seus próprios desejos. Não, pastor, Deus ama só o coração, Deus aceita o que eu faço. É igual no Rio de Janeiro, onde tem um morro lá chamado Morro de Israel, se não me engano, acho que é Morro de Israel, onde os traficantes vão para a igreja. É impressionante. Um fuzil, fazer oração para depois fazer tráfico. Puta de brincadeira, viu? Pelo amor de Deus. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante. Aqui ainda cabe eu falar, as músicas que nós estamos vendo hoje, irmãos, é tanto, com todo respeito, é um lixo gospel tão grande, com melodias tão saborosas, e o povo comendo. Ai, porque eu estou na prova, porque eu não aguento mais, porque a luta não me... É melancólico, depressivo, complexado. Onde as pessoas que são crentes dizem, eu não estou aguentando. A Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. A mentalidade bíblica é para inserir, injetar fé, ânimo, disposição. E o que nós estamos vendo é uns livros que comprimem, deprimem as pessoas de tal forma que hoje eu sou prova. Tenha paciência, vai tomar vergonha na cara. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si, do dinheiro dos eleitos. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento moral. Olha que forte isso, irmãos. Além disso, o argumento de liberdade, que é, irmão, fica à vontade, Deus não te condena, não. Para Deus só vê o coração. Aí é um afrouxamento moral. Pode vir para a igreja do jeito que você está, fica do jeito que você está. Abre as portas e as pessoas vêm de qualquer jeito. Então, tudo que a palavra de Deus fala no sentido de doutrinar, de disciplinar, de corrigir, não precisa. O ecumenismo doutrinário. O que é ecumenismo doutrinário? Provoca a erosão da fé bíblica. Ecumenismo é juntar todas as fés. O movimento ecumênico é que tenta unir a Igreja Católica com todas as outras denominações. Irmão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos com toda sinceridade. Nunca houve hegemonia das doutrinas bíblicas pregadas pela Igreja. Nunca houve. Nunca houve e nunca haverá. O que é hegemonia? União. Desde o primeiro momento do nascedor da Igreja, nós vamos ver o próprio Paulo e o próprio Pedro com uma certa rusga. Quando a divisão da igreja protestante, Martinho Lutero vai discutir com os anglicos acerca da doutrina da transmutação no sentido da Santa Ceia. Com o avanço da fé cristã, há divergência sobre a salvação. Calvino e Arminio. É salvo, não uma vez salvo, salvo para sempre. Liberdade de escolha. Aí, sobre o Espírito Santo, eu creio no batismo do Espírito Santo, um fala em línguas estranhas, o outro não acredita em línguas estranhas. Sabe? A escatologia bíblica, um é tribulacionista, outro é pré-tribulacionista, outro irmão, não há hegemonia. E essa forma, não só das doutrinas, como das práticas cristãs. As pessoas estão tentando colocar tudo dentro de um copo, e colocar isso dentro de um copo para tomar, vai dar o quê? A erosão da fé bíblica, ou seja, a fé bíblica vai deixar de existir. Eu me lembro quando eu me converti, congregando numa igreja extremamente rígida, aí lá no interior de Minas ainda o negócio ficou pior ainda, né? Podia isso, podia aquilo, pode aquilo outro. A igreja, uma das congregações vizinhas a nossa, levou um grupo de jovens da Igreja Brasil para Cristo lá. Fizeram um trabalho lindíssimo. Mas eu me lembro que nós éramos jovens, tinha 16 para 17 anos, e nós fomos ver a banda da Igreja Brasil para Cristo e tocava e cantava demais, mas os homens de brinco, cabelo moicano, as mulheres, tudo contrário à nossa fé. E nós voltamos completamente escandalizados com aquilo que nós vimos. Isso eu estou falando ali no final da década de 90.
Aí o nosso pastor me chamou e falou: irmãos, eu quero que vocês não se escandalizem com a forma deles. Eles creem de uma forma, nós cremos de outra. Nós respeitamos a postura e o comportamento deles, mas não trazemos as práticas e o uso deles para dentro da nossa igreja. Porque eles também têm que respeitar a nossa forma de crer e a nossa forma de viver. E eu levo isso para a ordem. Não há união, não há coesão. O relativismo. O que é relativismo? Não tem problema, pastor. Rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade da Bíblia. O que antes era uma doutrina sólida, concreta, hoje as pessoas já não veem mais seriedade. Tudo pode, nada tem problema, faça o que você quiser. Esse relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O que é o humanismo? Colocar o homem no centro. Parece que Deus é o servo e o homem é o Senhor. Deus está para servir o homem. O homem que fala o que quer, quando quer, não, meu amado. O homem existe por causa de uma mente soberana criativa de Deus. Ponto. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. O que é sincretismo? Vamos novamente falar sobre isso. Se o ecumenismo une o sincretismo. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava lendo uma revista da revista Veja, e a revista Veja estava fazendo uma análise da igreja, de uma das igrejas evangélicas mais conceituadas do Brasil, que é a Igreja Universal. E o autor daquele artigo dizia o seguinte: a Igreja Universal é uma igreja que une fé evangélica com atividades do candomblé. Eu achei muito forte, falei, vou ler o conceito. E ali o repórter começou a pontuar. Ele dizia o seguinte: a Igreja Universal, ela tem um padrão, primeiro, na sua estrutura física. Ao entrar, tem um candelabro, lembrando a doutrina judaica. Na frente tem uma mesa branca, lembrando o espiritismo kardecista. E o autor continuava. E ele pontuou tudo o que tinha dentro da igreja. Depois ele começou a pontuar a forma como os pastores se dirigiam ao povo. Ele começou a pontuar os cultos. Segunda-feira, prosperidade. No candomblé, nas culturas afros, a segunda-feira é onde faz as oferendas pela prosperidade. Na terça-feira, ela não sei o quê. Na quarta-feira, eu sei que de toda aquela matéria que estava na revista Veja, somente era culto cristão a quarta-feira, que era a busca pelo Espírito Santo. O resto era tudo mesclado. Eu estou citando uma reportagem que eu li na revista Veja. Se nós virmos para dentro do corpo da igreja hoje, irmãos, quanta prática. Eu acabei de comentar no início esse pessoal colocando quepá na cabeça. Colocando. Você quer uma raiva que eu tenho? Pelo amor de Deus. Quando eu vejo camarada com aquele chale de Israel dentro da igreja, não que é errado, pelo contrário, Israel nós oramos, respeitamos, nós temos que entender que somos cristãos, defendemos a fé cristã e não podemos judaizar a fé cristã. Eu falei, irmão, só isso aqui, cada uma dessas aqui vai ficar em uma aula, vamos continuar. Assim tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Por quê? Você quer viver a palavra de Deus na sua essência, você está completamente desviado. O que antes era certo, hoje é errado. Se eu prego contra o homossexualismo, contra o aborto, contra a bebida, eu sou condenado. Eu posso ser julgado. Os irmãos estão entendendo a seriedade? Se eu disciplinar alguém na igreja hoje, e se alguém for disciplinado, e eu não puder provar que essa pessoa foi disciplinada na igreja porque ela está quebrando um princípio bíblico e um estatuto da igreja, essa pessoa pode me processar. Olha onde nós estamos indo. Meu Deus. Irmãos, é muita coisa e hoje eu preciso. Acho que eu vou até passar por cima de algumas coisas aqui. O sistema político e cultural. O espírito de Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Na política, ela é dominada pelo espírito de Babilônia, né?
Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã. O que é isso, pastor? Pautas progressistas de inversão de valores. São coisas que para nós são completamente erradas, porque a palavra de Deus condena e critica, que hoje ou você aceita ou você aceita. Ou você aceita ou você é preso, ou você aceita ou você deixa de ser cristão. São impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. O negócio é tão sério. Eu estava vendo o pastor Marcos Feliciano falando uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que a nossa Constituição Federal, ela aprova o casamento entre homem e mulher. E levou-se um projeto onde deveria oficializar o casamento entre homossexuais. E o Congresso, de certa forma, rejeitou. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele veio e deu uma canetada. Ou seja, as coisas vão descer de goela abaixo. Então nós estamos vivendo, por isso que o sistema político e o sistema cultural é extremamente dominado pelo espírito de Babilônia. Vou ser muito direto com os irmãos. Esses filmes, essas novelas pseudo-bíblicas e cristãs, são escritas por homens e por mulheres que nunca dobraram o joelho. Alguns deles, né? Não todos, mas a maioria deles nunca pisaram dentro da igreja, ou nunca leram a palavra de Deus na sua essência. Então escreve tentando traduzir sentimentos e emoções que os personagens viveram na sua época. E os cristãos não vêm para os cultos, ficam em casa e acham que são edificados porque estão assistindo a novela Reis, estão assistindo a novela Davi, estão assistindo a novela... Tenha paciência. Um dia o meu irmão chegou e falou: Rafael, está escrito isso na tal. Ele assistiu um filme pseudo-bíblico, né? Ele chegou e falou: Rafael, você viu? É verdade? Claro que não, isso vai totalmente contra a palavra. E os cristãos se apegam a isso e rejeitam a doutrina bíblica. Jesus livre os crentes. Vamos lá. Apologia ao aborto, logo, patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar de tais pautas. A censura contra quem defende os valores bíblicos. Se nós defendemos os valores bíblicos, espada na cabeça dele. Ele é quadrado, retrucado, arcaico. Ele está fora do seu tempo. Ele precisa se reinventar, ele precisa se atualizar, ele precisa entender a sociedade moderna que nós estamos vivendo. Isso são tudo coisas que as pessoas dizem para nós, né? Pelo menos para mim. A censura, a grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Filmes, novelas, entre outras coisas. No meio cristão, hoje, no meio cristão não, né? A internet, que é hoje terra de ninguém, existe aqueles que são chamados dos coaches da fé. Cambada de camarada que estudou um pouquinho sobre neurolinguística, que estudou um pouquinho sobre hipnose, que tem um certo conhecimento até avançado na questão de economia, fica no seu campo, age no seu campo. Mas eles estão entrando para onde? Carregam multidão de pessoas que têm um certo tamanho de uma ervilha e tentam fazer desses homens referências de cristandade, referências de fé bíblica, de referência de teologia. Claro que não, irmão. Fica no seu campo. Mas o espírito de Babilônia quer deturpar e fragmentar a fé cristã. Eu tenho uma palavra. Eu leio essa palavra. E eu sou fundamentado nessa palavra. Eu aprendi desde da minha infância espiritual a entender que a minha forma de ver tem que estar coadunada com aquilo que é a palavra de Deus. Por isso, quando eu sento numa igreja para ouvir um pregador pregar, ativa dentro de mim, consciente ou inconscientemente, é como se um botão dentro da minha mente fosse ligado, de crítica. E eu não ouço aquele pregador no sentido de desfazer aquilo que ele está pregando, mas de comparar aquilo que ele está pregando com a palavra de Deus. Porque enquanto o pregador está pregando que está na palavra de Deus, glória a Deus, louvado seja Deus, a palavra de Deus. Mas quando a pessoa começa a se desvirtuar,
naturalmente a minha mente ela bloqueia. E aquilo que a pessoa falou, eu não consigo absorver. E por que eu não consigo absorver? Porque eu estou com a palavra de Deus. Eu não vou me sensibilizar pela amizade, eu não vou me sensibilizar pelo conhecimento, eu não vou me sensibilizar pela homilética, eu não vou me sensibilizar, não. Mas eu tenho que ficar pautado e baseado na palavra de Deus. No sistema econômico, eu não vou conseguir terminar essa aula porque ela é muito rica, né? No sistema econômico, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito babilônico. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagens financeiras ilícita e imoral em prejuízo do próximo. Ou seja, o meu próximo, eu até preguei aqui falando sobre negócios, né, de um amigo meu, não sei se o irmão se lembra, quando ele começou a vida de negócio dele, ele pegou uma furadeira que estava quebrada, fez uma gambiarra e vendeu ela simplesmente para ter lucro. Jesus da glória. Irmãos, tem tanta coisa para falar aqui, mas eu tenho que sair porque minha esposa daqui a pouco ela vai trabalhar. Deixa eu só terminar essa segunda aqui, né? A terceira é que os irmãos estudam em casa. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. O que foi inventado e construído para hoje não serve. Nós estamos vivendo uma geração e uma sociedade tão consumista que os celulares eles mudam todos os anos. E a tecnologia que é apresentada, às vezes, é até inferior àquela que antes ele tinha. Porque muda o design na capa, porque muda o design não sei aonde. Eu estou falando sobre o celular, mas é um exemplo de outras coisas que são consumidas. O ser humano, ele nunca está satisfeito com o que ele tem, ele sempre está buscando alguma coisa. E é o que o autor está dizendo aqui, olha, só para que os irmãos entendam o que o autor está falando. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e do consumismo desenfreado. Esse consumismo desenfreado, que a pessoa compra o que não precisa, que troca aquilo que ele já tem, que é bom, que tem qualidade, para aquilo que não presta, simplesmente por causa do sabor, por causa do desejo, para satisfazer o prazer, para satisfazer o status. Isso tudo é o espírito babilônico que permeia, que domina a sociedade que nós estamos vivendo. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo são dias sérios. Eu estava orando essa semana em casa, deixa eu só finalizar aqui, ó. Nesse sentido, o materialismo e os deleites e a autossuficiência conduz o ser humano a confiar no dinheiro. O dinheiro hoje, ele sempre teve essa posição, né? O dinheiro sempre teve essa posição. Porém, nos dias modernos, o dinheiro tem tomado uma proporção dentro da igreja. E muitos cristãos, eu preguei muito contra a teologia da prosperidade. Hoje eu vejo todos os pastores que pregavam contra a teologia da prosperidade pregando a favor da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, tem uma coisa, o Deus da Bíblia é um Deus próspero, e Deus não condena a prosperidade. Mas a teologia da prosperidade, ela coaduna o homem e a fé do cristão à vida financeira. Ou seja, se você não tem um carro, uma casa, não tem dinheiro no banco, é porque você não tem fé. E se você tivesse fé, a sua vida financeira estaria melhor. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Claro que a fé é sim um dos pilares para as nossas conquistas. Mas, irmãos, nós temos uma vida com Deus. E a nossa vida com Deus não pode ser pautada pela pessoa ser bem sucedida financeiramente ou não. Imagina nós moramos no bairro que nós moramos. A igreja onde ela está, eu chego aqui e falo, irmãos, esse bairro está aqui por falta de fé. É por falta de fé, irmãos, que esse bairro está aqui. Tem homens e mulheres que oram, tem homens e mulheres que têm uma comunhão com Deus, tem homens e mulheres cheios do poder de Deus, e a falta de fé coadulou eles a essa vida de miséria. Aí, os pseudos pastores da prosperidade, pregadores da prosperidade, eles mandam as pessoas vender o que não tem e trazer para a igreja. E as pessoas, na sua
sua simplicidade, acaba fazendo. Irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é verdade. Estamos vendo dias difíceis. Eu não vou nem finalizar aqui, nós ficamos aqui no terceiro. A posição da igreja diante do Espírito Babilônico. Qual que deve ser a posição da igreja? Não negociar essa ortodoxia com toda sinceridade. Com toda sinceridade. A maioria dos pastores que antes pregavam contra, hoje são a favor. Formar o caráter do cristão. Você acha que algumas pessoas estão querendo formar um caráter? Aguardar a volta de Cristo. Eu só quero dar a conclusão para os irmãos. Olha, vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global, geral, universal. Suas ações buscam completo domínio político, econômico, cultural e religioso. Quatro coisas importantes. Suas ações buscam completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. Nesse interlúdio, o avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé neste momento, irmãos. Perdoe que eu acabei ficando muito no tópico, deixei os outros dois. Mas como eu disse, essa lição ela é extremamente produtiva. A igreja precisava ou precisa ouvir isso. Amém? Vamos orar neste momento. Querido e eterno Deus, nesta manhã de domingo, nós estamos sendo confrontados, ó Deus, com a verdadeira fé e com o sistema global e atual que estamos vivendo. Aonde, Senhor Jesus, o espírito de Babilônia tem sim, Senhor Deus, sorrateiramente, Senhor Deus, tomado conta do sistema religioso, econômico, político e cultural. E o que nós estamos vendo, Senhor Deus Todo-Poderoso, é o relativismo da fé. O que nós estamos vendo, Senhor Deus Todo-Poderoso, é onde as doutrinas bíblicas estão caindo cada vez mais em desuso. E é necessário, Senhor, levantar a igreja do Senhor nessa última hora da igreja aqui na face da terra, para pregar a verdade, doa a quem doer, confrontando o pecado e o pecador, Senhor Deus, ensinando a verdade bíblica e cristocêntrica, porque realmente estamos vendo dias difíceis. E a igreja não pode se contaminar e se corromper da forma que está se contaminando e se corrompendo. Nós estamos vendo dias, Senhor Deus, que só a Tua graça para nos guardar. Meu Deus, eu oro com os irmãos que estão aqui nessa manhã. E oro para aqueles que não vieram, para que o Senhor possa realmente, ó Deus, levantá-los nessa condição de fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas. Vamos lá para a Santa Ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe. Irmãos, vou ter que sair correndo aqui.